E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a falar sobre um componente da eletrônica muito importante, que é o transistor bipolar de junção, conhecido como TBJ ou TJB, do nome em inglês. Então, o transistor ele vem para poder solucionar problemas de amplificação e de comando de circuitos, permitindo que você possa ligar, ou seja, disponibilizar parte de um circuito ou desligar parte de um circuito dependendo do funcionamento do sistema. Mas ele também é utilizado no processo de amplificação, ou seja, num processo onde a gente tem um elemento de base que vai ser amplificado, ou seja, vai ser multiplicado entre a sua relação emissor-coletor. Depois nós vamos entender isso com mais clareza. Então, entre os anos de 1904 e 1947, esses anos foram dominados pela eletrônica com o surgimento de um dispositivo muito importante naquela era, que era a válvula. Então, a válvula permitiu a construção dos primeiros equipamentos eletrônicos, naquela época, a estrutura do rádio e, posteriormente, a estrutura da televisão. Os primeiros dispositivos, eles simbolizavam o funcionamento do diodo semicondutor, onde ele funcionava como uma chave dependendo do fluxo de corrente, ou seja, quando o fluxo de corrente era apropriado, então você permitia o fluxo. Quando ele não estava na polarização correta, então ele cortava o fluxo de corrente. Mas esse sistema era dependente do fluxo de corrente e não de um elemento de operação. Então, posteriormente, surge o transistor. E o transistor vem como um elemento que vai auxiliar nesse processo quando a gente estabelece, então, uma função que você terá, que será de uma chave comandada ou de um sistema de amplificação. Então, o diodo foi o primeiro elemento construído. Também na eletrônica, a gente pode pensar na construção primeiro também do diodo, para depois a construção, então, do elemento conhecido como transistor. Então, nós podemos ver aí nesta imagem, nós temos à nossa esquerda aí o diodo de válvula e logo depois dele nós temos um triodo, que já é um elemento transistorizado, mas a válvula, ou seja, ainda não pensando na eletrônica moderna, e sim na eletrônica do passado. Então, na eletrônica moderna, nós temos aí o símbolo de um transistor TBJ, onde nós temos, no caso, lá em cima o coletor, que não está especificado com o nome, a base e o emissor aqui embaixo. E a válvula, que é o triodo, né, que já faz a função de transistor, ela tinha um grid, que era o elemento que ia fazer o processo de amplificação, o catodo e o anodo lá em cima, que faria então a possibilidade do fluxo de corrente determinado pelo grid. Então, a alimentação do grid ia determinar qual seria o processo de condução de corrente entre a representação do anodo e do catodo nesse sistema, funcionando então como um elemento de chave ou de amplificação. Então é o precursor do que a gente conhece hoje como sendo um transistor. Então, o transistor, eles foram inventados em 1948, nos laboratórios Bell Telephone. Então, a gente pode pensar que, historicamente, os elementos mais importantes eram ligados à área de telefonia. Então, áreas de telecomunicações. Então, eram os sistemas de rádio, sistemas de TV e os sistemas de telefonia. Hoje nós temos vários sistemas computacionais e sistemas mais robustos que utilizam a eletrônica, mas isso foi do advento da estrutura transistorizada que fez com que a gente tivesse a habilidade hoje de trabalhar sistemas mais complexos. Então, a partir desta data, nós entramos na era dos projetos discretos e integrados. Então, os dispositivos discretos são aqueles dispositivos simples, que têm uma função simples ou uma função única. Já os circuitos integrados, eles, como o próprio nome diz, integram recursos, ou seja, integram
circuitos ou componentes discretos na composição de um elemento mais sofisticado. À nossa esquerda aí nós podemos ver a foto de um transistor, de um diodo, que é um dispositivo discreto. À nossa direita nós já podemos ver fotos de CIs, um CI mais simples e um CI mais sofisticado, que integra dispositivos discretos com uma função definida. Então, apesar de já existirem os transistores, os TBJs continuam presentes no nosso projeto. Ou seja, existem formas hoje mais complexas e até mais rápidas de chaveamento e que permitem isolamento de circuito de uma forma mais apropriada, mas os TBJs ainda fazem parte de grandes projetos que são então estruturados na eletrônica. A construção do transistor, então, ela pressupõe que esse dispositivo ele tem 3 camadas semicondutoras, sendo que 2 camadas são de um mesmo material, que podem ser, por exemplo, do material do tipo N ou do material do tipo P, e uma dessas camadas é constituída pelo contrário, ou seja, se eu tenho 2 camadas de material N, eu tenho uma camada de material P, denominada transistor PNP e outro transistor NPN. Então, como nós podemos observar aí na nossa figura à esquerda, nós temos aqui uma composição de 2 materiais do tipo P e um material do tipo N, e do nosso lado direito, uma composição de 2 materiais do tipo N e um material do tipo P. Como nós temos uma ligação de 3 materiais com 3 terminais, então nós temos a possibilidade de ligar esses circuitos através de 2 polarizações em cada elemento, ou seja, em cada uma das configurações PNP ou NPN. Estas 2 junções, ao serem alimentadas, vão estar trabalhando de forma direta ou de forma reversa, como nós já estudamos no funcionamento do diodo. Então eu tenho uma região, por exemplo, do lado esquerdo, PN, e eu tenho uma região NP, se a gente for considerar o deslocamento da esquerda para a direita. Então, nesse caso específico, nós vamos ter uma junção que a gente vai chamar de VEB, ou seja, V emissor base, e uma junção conhecida como VCB, ou seja, V coletor base. Então, dependendo de como a gente polariza e do tipo de material, nós teremos essas regiões em 4 tipos de operação. Então, nós teremos 4 combinações possíveis, ou seja, 2 elevado a 2 igual a 4 combinações possíveis que nós vamos estabelecer. Então, o transistor, como nós já falamos, tem 3 terminais. No caso do transistor TBJ, os nomes desses terminais são E de emissor, B de base e C de coletor. Então, nós teremos aí, na estrutura simbológica, 2 tipos de transistor. A gente pode observar o NPN e o PNP. A diferença da estrutura do símbolo está no fluxo de corrente. Então, como nós podemos observar aí pela seta, então a seta determina o fluxo de corrente convencional que nós teremos nesta função. Então, isso quer dizer que o fluxo de corrente convencional no transistor NPN vai do coletor para o emissor. E no transistor PNP, ele vai do coletor para o emissor. Então, como nós já falamos que a gente terá 4 combinações possíveis, as combinações vão determinar alguns modos de operação do transistor, que nós estudaremos de forma mais detalhada depois. Então, nós temos o modo de corte, o modo ativo, ativo reverso e o modo de saturação. O modo de corte, a junção emissor-base e a junção coletor-base vão estar reversamente polarizadas. Isso, é claro, vai depender do tipo de transistor, nós teremos que colocar positivo e negativo nesta configuração. Ou seja,
junção reversa-reversa pressupõe também conhecer que tipo de transistor para que a gente possa polarizar de forma adequada. Nós temos a região ativa, que é a região de amplificação, que ele tem um funcionamento direto-reverso. A região ativo-reverso, que é reverso-direta. E a região de saturação, que nós teremos as duas regiões de forma polarização direta. Então, o primeiro elemento que nós vamos trabalhar é o modo de corte. Então, o modo de corte é aquele que a polarização está reversa-reversa. Então, nós temos aqui um transistor NPN. Então, como nós podemos observar, a gente determina que o fluxo convencional de corrente é do positivo para o negativo. Então, o primeiro fonte que nós estamos verificando aí é a fonte VEB, com o positivo sendo jogado no emissor. Então, nós tentaríamos que o fluxo de corrente fosse do positivo para o negativo de forma convencional. Então, o fluxo de corrente tentaria ser do material N para o material P. Como nós sabemos, de forma convencional, esse fluxo de corrente não vai acontecer e, consequentemente, nós estaremos com a junção emissor-base, ou seja, NP polarizado reversamente, como pedido, então, pela representação que a gente viu. Da mesma forma, se a gente olhar do lado direito dessa configuração, nós vamos ver que a gente tem agora uma região NP, mas no lado esquerdo para o lado direito, PN. Então, para que a gente possa polarizar de forma reversa, o material P tem que estar com o negativo, o material N com o positivo da fonte, como nós podemos observar. Então, o fluxo de corrente seria do coletor para a base. Mas como nós temos o material NP, nós sabemos que esse fluxo vai ser bloqueado. Então, neste caso, nós teríamos uma polarização reversa. Então, as duas junções estão reversamente polarizadas. Já no modo ativo direto, nós teríamos a polarização da junção emissor-base de forma direta. Então, nós podemos observar que do lado esquerdo, emissor-base, nós temos a fonte agora negativo-positivo. Então, eu tenho negativo no emissor e o positivo na base. Então, o fluxo de corrente seria base emissor. Então, nós teríamos o fluxo de corrente PN, que permitiria que a gente tivesse uma região diretamente polarizada. Já no caso da direita, nós temos aí continuamos aí com uma junção reversamente polarizada coletor-base, porque nós não alteramos a composição da fonte, ou seja, mais na estrutura N e menos na estrutura P, o que vai fazer com que a gente não consiga o fluxo de corrente que vai acontecer então do fluxo de coletor para a base. No próximo slide, nós estamos vendo então o modo ativo-reverso. Então, é um modo que ele vai funcionar também com amplificador, mas com um ganho muito pequeno, insignificante, e esse modo, apesar de existir, não é utilizado na prática. Então, no ativo-reverso, nós vamos ter aí a junção emissor-base de forma reversa e a junção coletor-base de forma direta. Então, podemos observar que nós voltamos a fonte do lado esquerdo para positivo e negativo, ou seja, positivo no material do tipo N, consequentemente reversamente polarizado. Mas trocamos a fonte do lado direito para positivo e negativo, o que faz com que a base, nesse momento, na junção coletor-base, esteja com sinal positivo e o coletor com sinal negativo da fonte, permitindo então uma polarização direta desse circuito, permitindo o fluxo de corrente base-coletor de forma convencional. E o último modo de operação é o modo de saturação. Nesse modo, o transistor vai funcionar então como uma chave fechada. Então, eu tenho a polarização direta de ambas as estruturas. Então, eu tenho a polarização VEB e VCB de forma direta, fazendo com que a gente tenha na nossa região P sempre o sinal positivo das duas junções e nos nossos materiais N o sinal ou a resposta negativa do nosso sistema.